Paz e graça, meus irmãos, eu venho aqui para apresentar para vocês uma das melhores enciclopédias teológicas com viés pentecostal já publicada no Brasil. E eu estou falando da Enciclopédia Teológica publicada pela Editora Mundial junto com a Editora Cimei. São 3 volumes, capa dura, quase 2.500 páginas de muito conteúdo. Infelizmente, essa enciclopédia é pouco falada, é pouco comentada, pouco indicada, mas quem tem essa enciclopédia pode falar com propriedade o teor acadêmico que essa enciclopédia tem. Como eu já falei para os senhores, ela é uma mesclagem entre teologia sistemática e enciclopédia bíblica e teológica. Eu tenho aqui o volume 1, olha aí, tem 798 páginas, quase 800 páginas, né? E se você der um zoom aqui, você pode ver que ela é de 2013, ela foi lançada em 2013 com a proposta de ser um curso de capacitação teológica. E esse curso, ele é abrangente demais, pessoal, abrangente demais. Porque, como eu falei, ele vai desde a teologia sistemática, cristologia, teontologia, escatologia, todos os ramos da teologia sistemática, e ela também vai dar uma abordagem enciclopédica, falando do período da patriologia, período medieval, período do iluminismo, os teólogos do século XX, teologia liberal e por aí vai. Então, vale a pena, vale cada centavo adquirir essa obra. Eu quero apresentar aqui por dentro o volume 1. Nós temos aqui no volume 1, falando sobre a doutrina da Bíblia, bibliologia, vai falar sobre a Bíblia, a inspiração das Escrituras, o canon das Escrituras, os idiomas originais da Bíblia, materiais usados, manuscritos, traduções da Bíblia, as traduções para o português e a Bíblia no Brasil. Falando de doutrina de Deus, ele vai abordar a existência de Deus, a natureza de Deus, as possibilidades de conhecer Deus, as teorias erradas sobre Deus, os nomes de Deus, os atributos de Deus, procedimentos nesse estudo sobre a Trindade, base da Trindade. Aí ele vai falar aqui, ó, de cristologia, a doutrina sobre Cristo. A doutrina de Jesus, sua influência, heresias contra a natureza de Jesus Cristo, a humanidade e divindade de Jesus, nomes e natureza de Cristo. A doutrina do Espírito Santo, paracletologia. Definições de paracletologia, natureza do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Vai falar aqui, ó, doutrina do pecado, ramaxiologia, definições de termos, a origem do pecado, o primeiro pecado humano, consequências do pecado, a natureza do pecado, a universalidade do pecado, graus de pecado, remoção do pecado, doutrina da salvação, que está tão em alta aí, soteriologia, definições de termos, o propósito da salvação, consequências da morte de Cristo, elementos da salvação, o lado humano da salvação, benefícios da salvação. E aqui, doutrina da igreja ou sobre a igreja, eclesiologia, né? Definições de termos, metáforas que caracterizaram a igreja, formas de governo da igreja, os oficiais da igreja, qualidade do obreiro, ordenância da igreja, disciplina da igreja. Nós temos aqui, ó, a doutrina dos anjos, terminologia, origem dos anjos, atividade dos anjos, classificação dos anjos, anjos caídos, a origem de Satanás, os títulos e nomes de Satanás, a natureza de Satanás, Satanás e os demônios, a origem dos demônios e o destino de Satanás. E nós temos aqui, no meio da teologia sistemática, nós temos geografia bíblica, um tema que é pouco apresentado nas teologias sistemáticas.
as civilizações pós-dilúvio, o quadro das nações, nações cananeias, a Palestina do Novo Testamento. Aí nós temos aqui a área falando de escatologia. Escatologia em Daniel, a grande revelação do fim, Daniel capítulo 7. A visão de Daniel de um carneiro e de um bode, Daniel 8. A oração de Daniel e as 70 semanas de Daniel. Aí na outra página ele vai abordar a escatologia a partir, tendo por base Apocalipse. Introdução aos estudos de Apocalipse. Dispensações, alianças entre Deus e os homens, diversos métodos de interpretação. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo e a grande tribulação. E este é o conteúdo do volume 1. Você já viu que é muita coisa, né? Só que ainda temos dois volumes, volume 2 e volume 3. Nós temos aqui o volume 2, ó, que também não é fino, né? Deixa eu ver quantas páginas. Mais de 800. 845 páginas. 845 páginas. E o que é que vai abordar aqui? Capítulo 1. O Pentateuco. Título, autor, a teoria documentária da alta crítica, Gênesis, evidência arqueológica, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A história de Israel. Você vê que ele já saiu do módulo 1 falando de teologia sistemática e já partiu para algumas coisas de enciclopédia, né? História de Israel, as origens, a formação da nação, o governo teocrático, o período da monarquia, a divisão do reino, o período do cativeiro babilônico, o retorno do exílio, o período intertestamentário, transformações religiosas, período neotestamentário, o cerco e queda de Jerusalém, período histórico. E aqui, história da igreja. A igreja nos planos de Deus, a igreja apostólica, a expansão da igreja, as perseguições imperiais, os pais da igreja, o aparecimento das seitas, a igreja imperial, a igreja medieval, as cruzadas, a reforma religiosa, a contra-reforma católica, as funções da arqueologia bíblica, história da arqueologia bíblica, datação dos achados arqueológicos, fatos relevantes sobre a arqueologia bíblica. Aí nós temos aqui hermenêutica, a arte da interpretação, a origem da hermenêutica, a diferença entre hermenêutica e exegese, histórico da hermenêutica cristã, as possibilidades de compreendermos as escrituras, as regras fundamentais para interpretar as escrituras. Temos também exegese bíblica, definições do termo, métodos de interpretação, por que as interpretações bíblicas é importante, os problemas da interpretação bíblica, correlação entre hermenêutica, exegese e exegese, crítica textual, tipos de alterações efetuada pelos copistas, critérios para a avaliação das variantes. Aí, ó, religiões comparadas. Cristianismo bíblico, islamismo, budismo, hinduísmo, judaísmo, mormonismo, testemunhas de Jeová, adventismo do sétimo dia, espiritismo, Legião da Boa Vontade, Igreja Local de Whitley, Nova Era, Hare Krishna, Meditação Transcendental, Igreja da Unificação, Igreja Voz da Verdade. Apologética em geral. Definições dos termos, principais seitas dos dias de Jesus, por que estudar as falsas doutrinas, aspectos históricos, características doutrinárias de uma seita, a evangelização dos adeptos da seita, seitas proféticas, Testemunho de Jeová e mormonismo, seitas secretas, maçonaria e ordem Rosa Cruz, seitas espíritas e afro,
escravos, índios, negros, candomblé, umbanda, quimbanda, espiritismo kardecista, espiritismo no Brasil, doutrina espírita. E vai falar também de seitas orientais, seitas unicistas, enfim. Você já viu que já começa aqui a dar uma abordagem de enciclopédia. Se não bastasse o volume 2 e o volume 1, temos também o volume 3. Aqui, ó, volume 3. Deixa eu ver quantas páginas tem o volume 3. Mais de 790 páginas. Dá quase 2.500 páginas de muito conteúdo. E o que é que vai abordar o tópico 3? Livros proféticos, profetas de... Aí, ó, livros proféticos. Profetas de Israel e de Judá, Isaías, sua profecia, questões da alta crítica, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, homilética, também vai tratar esse tema. Elementos da comunicação, níveis de linguagem, definições de termos, homilética e eloquência, estrutura do sermão, tipos de sermão, erros a serem evitados na atividade da pregação. Aí aqui você tem oratória, a origem da oratória, os graus mestres da oratória, a oratória dos mestres, a oratória e suas relações, figuras de linguagem, missiologia, um tema que também é pouco estudado e se carece muito o estudo sobre missiologia, definições de termos, nascimento das missões, apóstolos missionários, campos missionários, educações missionárias, evangelismo. Olha aí, você que sai para evangelizar, precisa aprender a como evangelizar. Definições de termos, a ordem missionária do Senhor Jesus, característica do evangelismo, trabalho de evangelismo, alcançar os não alcançados, oração e evangelismo, evangelismo específico, evangelização das crianças, evangelizando as seitas, o que posso fazer pela evangelização, ética cristã. Definições de termos, ética e Bíblia, o relativismo, o valor da ética, 10 mandamentos e o seu valor ético, psicologia pastoral. Eu falei que esse material é completo. Psicologia pastoral. Objetivo de estudo da psicologia, psicologia e história, psicologia entre os gregos, psicologia no Império Romano e na Idade Média, aconselhamento pastoral. E se você pensa que acabou, a administração eclesiástica, fundamentos da gestão ministerial, sistema de administração, requisitos da gestão da qualidade, gestão de tempo, cultura administrativa. Olha aí, ó, história da igreja no Brasil. O período infrutífero, o início da semeadura, a explosão evangélica do século XX, o presente século XXI. E olha o que ele vai trabalhar. Isso aqui é um tesouro, isso aqui é uma pérola. Introdução de hebraico bíblico, histórico dos idiomas, introdução ao grego bíblico. Grego e hebraico, ele vai dar uma noção. Enfim, terminamos o terceiro módulo. Você viu aí? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu virar para vocês. Enciclopédia Teológica. E como eu disse, é uma das melhores enciclopédias teológicas para pentecostais. Qual é o viés dessa teologia? Qual é o viés dessa enciclopédia? Arminiana, pré-tribulacionista, milenarista. Ela se caracteriza muito com as igrejas Assembleias de Deus e as igrejas de viés assembleano. Então vale muito a pena. Eu vou deixar aqui embaixo o link aonde eu comprei e
pode ser que você encontre por lá também, mas se você encontrar em outro site, não perca tempo, vale a pena adquirir. E você indica também para os seus amigos, porque poucas pessoas conhecem essa obra e você está tendo a oportunidade de conhecer essa obra mais de perto, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e vamos crescer esse canal.